Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do maligno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do maligno. A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Agora são 21 horas em ponto. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração do Monte das Oliveiras. Eu convido você que está nos ouvindo para ficar firme ouvindo essa programação. Vamos orar daqui a pouco. É um bom convite que eu estou te fazendo, não é verdade, meu amigo, minha amiga? Você que está me ouvindo agora, nós somos poucos aqui nessa transmissão ao vivo. Porém, o Senhor Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria. Ele disse, eu estou no meio deles. Então, nós estamos aqui reunidos através dessa transmissão. E o Senhor Jesus está conosco. Ele está aqui para ouvir a nossa oração. Então não desligue este áudio, continue ouvindo, vamos orar. É necessário orar. Essa transmissão não vai ficar gravada. Nós precisamos orar em tempo real e não por gravação, porque se fosse assim, se fosse para mim
se o Senhor Jesus quisesse que as pessoas ouvissem uma oração gravada, então não precisaria de eu estar aqui ao vivo, concorda comigo? Não precisaria de eu estar aqui ao vivo. Eu gravaria, por exemplo, várias orações do Monte das Oliveiras e programaria o mês inteiro e ia fazer outra coisa. Mas o Senhor Jesus quer que nós estejamos em tempo real aqui. Meu irmão Anderson está lá nos ouvindo. Ele diz: boa noite, pastor. Deus abençoe o senhor e sua esposa. Hoje estou em casa. Fui dispensado do trabalho por motivo de chuva. Graças a Deus por tudo, né, irmão Anderson? Presbítero Anderson. Graças a Deus, né? A chuva também é uma bênção. É uma bênção o irmão estar aí em casa. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa também, toda a sua família. Irmão Anderson, lá de Mariápolis. E conforme eu estava dizendo, é da vontade de Deus que nós venhamos clamar dia e noite. Que nós venhamos clamar em tempo real. O Senhor Jesus, Ele quer que nós oremos agora. Que nós estejamos em oração agora, em tempo real. E eu queria fazer uma observação também. Para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo. Aqui, nesse momento nosso aqui, você não vai encontrar ou ouvir ninguém pedindo Pix, entregando revelações para impressionar, mandando você compartilhar o link dessa oração com 100 pessoas. Você não vai encontrar isso aqui. Nós estamos aqui para falarmos com Deus. Estamos aqui pela fé no que o nosso Senhor Jesus disse, que faria justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Eu queria passar aqui alguns pedidos de oração, inclusive alguns pedidos que nos chegaram ontem também, da irmã Gelsa, lá de Mariápolis. Vamos ouvir, daqui a pouco nós vamos estar orando. Vamos ouvir os pedidos de oração aqui, e ouvir esses pedidos de oração serve para que nós venhamos ver o quanto pessoas, amigas, estão passando por lutas e precisam orar, precisam do favor de Deus, precisam que Deus venha agir em favor delas. Vamos ouvir a irmã Gelsa pedindo oração, lá de Mariápolis, São Paulo. Pastor Eliezer, Pai do Senhor Jesus. Pastor Eliezer, ora por mim. Eu já faz um mês que eu tô com esse nervo ciático inflamado e não desinflama. Não consigo andar nem dentro de casa. Para andar dentro de casa é um sacrifício. Só saio pro médico na ambulância e volto. Não estou conseguindo nem andar, nem fazer meu serviço, nada dentro de casa, nenhuma comida eu estou conseguindo fazer, pastor. Nenhuma comida eu consigo ir no fogão fazer, porque esse nervo ciático está acabando comigo. Ore por mim, pastor Eliezer, em nome de Jesus. Não está fácil a minha situação, está muito difícil. Ora por mim, tá bom? E que Deus abençoe o senhor. O senhor já foi embora, eu nem vi. Deus abençoe, senhor, muito. Estou com nervo ciático, pastor, que eu não aguento. Não aguento nem andar dentro de casa. Está difícil, muito difícil. Mas eu creio no meu Deus, que Ele tem alguma proposta para mim. Por isso que eu estou sofrendo desse jeito. Ele tem alguma proposta na minha vida. Porque é só sofrimento, meu Deus. Mas que eu tenho certeza que Deus tem algum plano na minha vida. Fica com Deus, pastor Eliezer. Deus abençoe o senhor sempre, a sua vida, seu ministério. Deus abençoe. Fica com Deus, com a paz. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar pela irmã Gelsa. Com certeza, daqui a pouco, já está incluída aqui na oração, né? Verdadeiramente, eu já vim embora de Mariápolis. Estou aqui em Codesburgo, por enquanto. Estou aqui em Minas Gerais.
Eu tenho um pedido de oração aqui também da Zélia, lá de Muzambinho. Ela diz: boa tarde, pastor. Ela mandou essa mensagem ontem, 14 horas e 31 minutos. Deus abençoe o senhor, pastor. Como vai o senhor e a família? Peço oração por todos nós e por Lucas, esposo da Janaína, que está com problema nos pés, está tomando remédio, mas não melhora. Principalmente para o Robson. Pastor, tem me dado muito trabalho aos finais de semana. Só Jesus. Estou muito abatida. Veja aí, né? Mais alguém que está abatido, sofrendo. Ela mandou essa mensagem de voz aí também. Vamos ouvir. A Zélia, lá de Muzambinho. Amém, pastor. Abençoe vocês também aí, viu? A gente precisa de oração, né, pastor? É assim, é um bom menino, durante a semana tá uma beleza, calmo, sossegado, trabalha, mas aí final de semana, aí vira tudo, sabe, pastor? E a gente só tem que pedir a Deus mesmo, né? Porque não resta nada que a gente possa fazer, né? Somente Jesus, né, pastor? É com Deus. Amém. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa programação nesse momento, fique firme aí. Nós vamos orar daqui a pouco, hein? Fique firme, seja forte. Lembre o que Jesus disse, né? Em um dia de quinta-feira à noite, ele disse para os seus discípulos que ele esperava que pelo menos aqueles 3 orassem com ele naquele momento difícil. Naquela noite ele seria traído e seria entregue para ser crucificado no outro dia. E ele esperava que pelo menos Pedro, Tiago e João orassem com ele. E ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então mesmo Jesus está falando para mim, está falando para você que está me ouvindo agora. A carne é fraca. Dá vontade em você de desligar esse áudio e fazer outra coisa, e assistir outro vídeo no YouTube, e conversar no WhatsApp com alguém. Dá vontade em você de não ouvir isso aqui. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é algo espiritual. É uma coisa do espírito. Então a carne, o corpo, a sua vontade terrena, a nossa, né? Ela é fraca para as coisas de Deus, mas nós devemos vigiar e orar, ou seja, nos manter firmes na oração. Então continue firme aí. Vamos ouvir aqui mais 2 pedidos e nós vamos orar. Depois desses 2 pedidos de oração aqui. O Nilson, lá de Adamantina, vamos orar por esse moço, porque com certeza ele não está bem. Vamos orar por ele. Vamos ouvir aqui o Nilson pedindo oração. Tá bom, pastor. Manda para mim, que você sabe que o senhor sabe que eu não perdo um dia. Eu não perdo um dia da sua oração do YouTube. Eu quero que o senhor ponha essa oração aí, em nome de Jesus, essa caixinha de remédio que tá aí, eu mandei no seu zap, né? Em nome de Jesus, que eu quero dormir em paz. Eu tô assim tomando esse remédio, porque quando eu perdi minha própria mãe, perdi minha mãe, meu pai, perdi meu irmão, então a cabeça da pessoa fica muito confusa. Eu falava sozinho, eu tava com a minha esposa, falava sozinho, andava dentro de casa 24 horas, você entendeu? Aí foi onde que acho que ela tomava esse remédio e me deu um pra mim. Pois é, nós vamos orar aí pelo Nilson, né? Ele mandou a foto mesmo aqui, clonazepam, é o nome do remédio, faixa preta, né? Vamos orar para que Deus liberte ele desse sofrimento. E temos um pedido aqui da Maria Geralda, a irmã lá de Senador Mourão. É um pedido de oração aqui de 5 minutos e 45 segundos, porém nós vamos ouvir só um pouco aqui, só para registrar aqui. Não vamos ouvir o áudio todo, mas nós vamos incluir na oração esse pedido aí da irmã Maria Geralda, lá de Senador Mourão. E depois desse pedido, nós estaremos orando. Pastor, Pai do Senhor, bom dia, Maria Geralda aqui, viu? Novinha. Eu falo com o senhor. Ora pra mim aí, pastor. Eu tô andando assim, eu não sei o que é.
passando muita luta, tudo que eu mexo dá errado. E não sei o que é que está acontecendo comigo. Pedi o senhor para orar por mim, meu esposo, meus filhos. Viu que o inimigo ele faz assim. Ele faz esse rebuliço para ver se a gente perde a vitória, né? Perde o caminho do céu. Mas eu creio que o senhor orando aí vai desembaraçar muita coisa em casa. Porque está muito, assim, um clima muito pesado, pastor. Um clima pesado. De vez em quando ele recebe, assim, umas palavras esquisitas. E isso não é de Deus, né? Isso é do inimigo. Eu quero ficar tranquila na igreja, porque eu preciso... Amém, graças a Deus. Eu não vou passar o áudio todo da irmã, porque eu já ouvi, né? E Deus sabe também o que ela pediu aqui. E o áudio é de 6 minutos, senão nós não vamos orar aqui no horário previsto. A irmã Gelsa, lá de Mariápolis, ela mandou uma mensagem no WhatsApp aqui. Pastor, manda para mim o link da oração. Manda ele lá para ela, né? Que Deus dê força a ela, ajuda ela aí a entrar aí nessa live para poder orar conosco aqui. Pois bem, 21 horas e 3 minutos, nós vamos orar agora. Agora é o momento da oração. E depois da oração eu vou trazer uma palavra de uns 5, 6 minutos, que se chama As Explicações do Apocalipse. É algo que seria bom você saber e ir acumulando esses conhecimentos para que você venha entender a profecia do Apocalipse. Nós não vamos falar todo dia, quer dizer, não vamos falar tudo de uma vez, mas vamos falar um pouco todo dia, nos próximos dias aqui, nessa oração. Então vamos lá, vamos para a oração do Monte das Oliveiras, nesse dia 8 de abril de 2026. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós estamos a teu serviço, Senhor, tentando de todo jeito trazer as pessoas para a oração. Nós estamos contra o mal, nós estamos contra o diabo, nós estamos contra este mundo. Nosso Deus, nosso Pai, e tivemos uma luta intensa de ontem para hoje, para estarmos aqui nesse momento, reunidos através dessa transmissão na internet, fazendo esta santa oração do Monte das Oliveiras. Nosso Deus, eu sei que para muitas pessoas é enfadonho estar orando, ainda mais que esse vídeo não tem imagem, não é um vídeo, na verdade, é apenas um áudio. Para muitos é enfadonho, mas para nós também é cansativo, porque a nossa carne ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler a Bíblia, a nossa carne não quer ir na igreja, não quer fazer uma corrente, não quer ter disciplina. Mas se nós cremos de verdade
nós andamos no Espírito, e pelo Espírito nós vencemos a carne. Nosso Deus, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos da tua ajuda. Nós ouvimos aqui hoje 4 pedidos de oração. Não é brincadeira isso, Senhor. O Senhor sabe, e estes que estão me ouvindo sabem que não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui. São pessoas que estão sentindo dores, são pessoas que estão, meu Deus, desorientadas. Nós vimos áudios aqui de pessoas desorientadas. Meu Deus, nós vimos áudio de pessoas que estão abatidas, estão sentindo dores. E eu pergunto, o que aproveita para esta pessoa, para aqueles que estão sofrendo, ficar sofrendo? O que aproveita para mim? O que aproveita para os vizinhos, para os parentes dela? E o que aproveita para o Senhor esse sofrimento? Nosso Deus, eu acredito que nem o diabo fica feliz, e ele só não fica feliz porque não existe alegria naquele ser chamado Satanás. Porque se existisse alegria no coração dele, ele ficaria feliz de ver as pessoas sofrer, ver as pessoas sofrendo. Nosso Deus, eu lembro do que o Senhor disse na tua palavra. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Interessante que o Senhor não disse, eu vou até vocês. O Senhor não disse, abatidos, cansados, fiquem aí. Onde vocês estão, não precisa fazer nada, que eu vou até vocês. Não, o Senhor disse, vinde a mim. Obviamente que nós entendemos que ir ao Senhor é orar. Como que nós vamos até o Senhor, se não fazendo o que nós estamos fazendo aqui? Então eu queria, Senhor, para finalizar essa oração de hoje, pedir ao Senhor um pedido, uma petição, que eu julgo aqui agora ser algo necessário demais, que o Senhor Espírito Santo ilumina a todos aqueles que nos conhecem, aqueles, meu Deus, que são nossos amigos de Mariápolis, de Senador Mourão, de Albertina, de Paraúna, aqui de Cordisburgo, que nos conhecem, que estão junto conosco, que são nossos contatos. Eu estou pedindo por esses, por aqueles que nos pedem oração, aqueles que nos pedem oração, e são muitas pessoas, que o Senhor venha iluminar a eles, para que eles entendam que isso que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade para eles orarem junto conosco, não orarem sozinhos. Eu não estou pedindo por aqueles que não nos conhecem, para aqueles que nem sabem que nós existimos, não. Nosso Deus, nós não queremos ficar famosos na internet, nós não queremos ganhar like, nós não queremos isso não. Nós queremos que aqueles com quem nós temos trabalhado, que são nossos amigos, que são nossos contatos, que estão em contatos, que conversam conosco, é esses que nós queremos aqui conosco, orando conosco. Então, meu Deus, só o Senhor para convencer e mostrar o quanto é importante o que nós estamos fazendo aqui. Se nós temos a internet, se nós temos, Senhor, esse meio de comunicação, por que não usar? Eu creio que se nós não usarmos, não fizermos isso, um dia o Senhor vai nos mostrar que nós erramos nesse ponto. E eu queria, meu Deus, para finalizar essa oração, lhe pedir por todos aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão perturbados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com a mente em confusão. Senhor, afasta todo o mal agora, Senhor. Meu Deus, afasta tudo que não presta da vida, da casa, do caminho, de todos aqueles que estão participando desta oração. Que aconteça algo sobrenatural agora. Que o Senhor venha a agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Age agora, Senhor, para afastar a dor, para afastar a confusão, porque o Senhor não é Deus de confusão. Ó nosso Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem, digam amém e amém. Graças a Deus. A paz, irmã Graça. Ela escreveu aqui a paz. Então a paz. Deus abençoe a irmã Graça de Criciúma, Santa Catarina. Pois bem, terminamos a oração do Monte das Oliveiras.
Mas continue conosco um pouquinho mais, ouça a explicação do Apocalipse. É apenas 4 ou 5 minutinhos. Você vai ouvir algo agora, em seguida, que você precisa saber. É da vontade de Deus que você entenda, compreenda o que está no Apocalipse. Na sua Bíblia não tem o Apocalipse? Obviamente que tem, não tem? Então Jesus quer que você ouça, que eu ouça, que nós venhamos guardar essas palavras. Então vamos fazer o que Jesus quer nesse momento. É 4, 5 minutos e eu vou trazer uma breve explicação aqui para você. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Quem é o anticristo? Meu amigo, minha amiga. O anticristo, ele é um rei romano que virá depois do arrebatamento da igreja. E por que ele é o anticristo? Por que esse nome? E aonde na Bíblia está falando do anticristo? Ora, em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, o apóstolo São João ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então, os cristãos ali, eles ouviam constantemente que o anticristo haveria de vir. Então você já sabe, você que está me ouvindo aí, aonde é que está escrito sobre o anticristo. Agora, por que anticristo? Eu vou explicar para você em um breve momento aqui. É anticristo porque ele virá em oposição a Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, diz que ele vai se assentar no santuário, ostentando como se fosse o próprio Deus. Lá no templo em Jerusalém que será construído no tempo da tribulação. Ele vai tentar pelejar contra Cristo no fim dos 7 anos da tribulação. Você pode ler isso lá em Apocalipse 19, 19. Ele vai combater contra o Cordeiro. Está escrito, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 14, o seguinte, que eles combaterão, ou melhor, no versículo 14 do capítulo 17, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Ou seja, combaterão contra o Cordeiro. Então é por isso que ele é chamado de o anticristo. Por quê? Porque ele virá contra Cristo. E por que ele é rei? Ele é rei porque a palavra de Deus diz que ele é o rei. Ele é o 8º rei. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 8 ao 14, lá está escrito que ele é o 8º rei. Agora, ele é chamado também de a besta que emerge do mar, em Apocalipse 13, 1. Qual a diferença, pastor Eliezer, de anticristo para besta que emerge do mar? A palavra anticristo e besta. Anticristo se refere ao rei que virá contra Cristo, e besta se refere tanto a esse rei quanto ao seu império. O Império Romano revivido. Você sabia que o Império Romano vai reviver? Pois é. Depois que Jesus arrebatar a igreja, o Império Romano ele vai reviver. E o rei desse Império Romano é o anticristo. Então, quando a Bíblia fala sobre a besta, está se referindo aos dois. Porque não existe império
sem um imperador, um reino sem um rei, e não existe um rei sem um reino. Então, a besta se refere tanto ao Império Romano revivido, quanto ao Anticristo. Agora, para terminar esta palavra de hoje, essa explicação de hoje, eu queria dizer aqui que o Anticristo, ele vai governar toda a terra, porque está escrito lá em Apocalipse 13:3, que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Porém, tem uma parte da terra que ele não vai governar, uma parte pequena. E eu vou dizer para você qual é. É uma parte lá da Jordânia, desse país que hoje chama Jordânia, uma parte do deserto da Arábia Saudita e uma parte do deserto de Israel. Pastor Eliezer, onde está escrito isso na Bíblia? Ora, está escrito lá em Daniel, capítulo 11, versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Então tá aí. Edom, Moabe e Amon. Se refere ao que hoje nós conhecemos como Jordânia, uma parte da Jordânia, uma parte do deserto de Israel e uma parte do deserto da Arábia Saudita. Por que, pastor Eliezer? Porque Deus vai preservar esse deserto aí para que o remanescente de Israel possa ser conduzido para lá e ficar em segurança até Jesus voltar. Pois bem, Deus abençoe a minha filha Tainara, que escreveu aqui, amém, diz a Tainara. E Deus abençoe todos que ouviram essa programação, todos que participaram dessa oração do Monte das Oliveiras. Nós vamos terminando por aqui. E o dia que ninguém estiver ouvindo, nós vamos estar aqui orando do mesmo jeito, porque nós estamos orando primeiramente para o Senhor Jesus ouvir. Agora que Deus venha trazer mais pessoas para ouvirem essa oração juntamente conosco. Ouvirem e orarem juntamente conosco. Nós terminamos assim dizendo: Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.